Gênesis 16, 1 a 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Nos versos 6 a 12, e disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Nos versos 13 a 16. E ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço de Lacai-Roi. Eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho, que tivera de Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Há quem entenda Deus como um grande construtor, alguém que fez o universo, estabeleceu as leis, colocou o universo a funcionar como se fosse um relojoeiro cósmico, e depois que colocou esse relógio a funcionar, já não tem mais nada a fazer. Afastou-se da sua criação. No entanto, na Bíblia vemos que esse conceito não é assim. Ele é completamente errado. A Bíblia apresenta-nos mais Deus não como um relojoeiro, mas como um pintor. Ele é o autor de uma obra-prima. Mas ao contrário de um pintor, a obra de Deus é pintada com vidas, com seres humanos, com capacidades de escolha dos seres humanos, etc. Mas essa obra nós ainda não conseguimos ver na totalidade. Mas quando olharmos um dia para ela completa, veremos algo magnífico. Algo que reflete a sabedoria, a inteligência, o poder, a majestade, a misericórdia, o amor, a justiça de Deus. Deus não só criou todas as coisas, com as suas leis perfeitas, mas Ele sustenta todas as coisas. Como nós lemos na carta aos Hebreus 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esta pintura que Deus está a fazer não é apenas o ter criado as leis e o universo, mas é continuar a agir nele, na sua obra-prima, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por um lado, vemos a nossa história e o que acontece à nossa volta, bem como também temos algum conhecimento da história da humanidade. Mas, por outro lado, temos a nossa vida e a história da humanidade vista por Deus, registada no seu livro, que é a Bíblia. A Bíblia mostra-nos como tudo começou, como chegámos até hoje, onde estamos, e tudo isso na perspectiva de Deus, que é a perspectiva do seu propósito em criar todas as coisas. E depois da queda, em resgatar toda a sua criação. Resgatá-la do mal que entrou na criação, pela escolha errada dos seres humanos que ele criou.
E nesta grande história registada na Bíblia, nós lemos nestes versos a história de 3 pessoas, de Abraão, Sara, sua mulher, Sarai e Agar. Abraão foi alguém que Deus foi buscar na sua paleta dos seres humanos para com ele desenhar, para com ele pintar a sua obra. Deus dá-nos conhecimento do que aconteceu, primeiro, porque Ele não esconde nada do que faz. Ele não esconde nada daquilo que nós podemos entender e temos capacidade de entender. Mas também porque ao conhecermos como Deus pinta esta sua obra-prima, estamos a ser trabalhados por Deus para sermos também usados nesta obra extraordinária. Assim, neste episódio, com Abraão, Sarai e Agar, podemos entender, podemos aprender o que acontece e podemos dar a glória devida ao autor de todas as coisas, inclusive o autor da nossa vida. Podemos ver aqui o que acontece quando não entendemos o que Deus diz. O que aconteceu aqui com Abraão e a sua mulher Sarai, toda esta confusão que foi gerada, onde foi cometido o pecado de poligamia, onde foi cometido o pecado de uma serva desprezar a sua senhora, pois quando Agar concebeu, vendo que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Foi cometido ainda o pecado de maus tratos, em que nós lemos que Sara afligiu Agar e ela fugiu da sua face. Tudo isto porque Abraão, Sara, não entenderam o que Deus tinha dito. O que deveria acontecer era esperar em Deus, que Ele agisse. E eles não deviam ter tomado as suas vidas nas suas próprias mãos. Deus não nos diz tudo, mas o que Ele diz é suficiente. E Ele quer que tenhamos fé nele e não avancemos para tentar fazer acontecer o que Ele prometeu. Fazer acontecer o que Ele disse que ia acontecer, mas com a nossa capacidade. Ou seja, debaixo do nosso controlo. Mas aprendemos também nesta história o que acontece quando não entendemos que Deus nos vê. Foi isso que Agar fez. Ela fugiu, nós fugimos da situação que não queremos estar, mas temos que estar. E Agar também não se humilhou, não se estava a humilhar. Por isso o anjo disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E o anjo faz-lhe muitas promessas em relação àquele filho que ela ia ter. Mas aprendemos também nesta história o que acontece quando entendemos que Deus nos vê. Foi aquilo que aconteceu com Agar. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela. Tu és o Deus da vista, aquele que me vê. Quando entendemos que Deus nos vê, nomeamos Deus, adoramos Deus. Vemos quem somos, vemos quem Deus é e obedecemos a Deus, como Agar fez. Tudo isto aconteceu porque Deus impediu Sara de gerar. Foi Deus que fez assim. Ele estava no controlo da sua obra-prima, da sua pintura. No entanto, cada um dos intervenientes nesta história, que faz parte do plano da redenção, é responsável pelas suas atitudes, pelos seus pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, usa tudo isso para os seus objetivos, perdoando-nos em Cristo. Porque o centro desta obra-prima, desta pintura, é o Filho de Deus. Deus desenha, Deus pinta a sua obra de formas que não são agradáveis para nós. E dado que não conseguimos ver a pintura completa, achamos que Deus está a agir mal, erradamente, esquecendo-se até de nós. Mas a verdade é que Deus usa até as coisas erradas que fazemos e que os outros nos fazem a nós, como parte desta pintura, desta obra viva que Ele faz. Nós somos os únicos responsáveis pelas atitudes, pelas decisões pecaminosas da nossa vida. No entanto, Deus usa isso para a sua glória e de uma forma maravilhosa e misericordiosa nos perdoa por causa do que Ele mesmo já fez por nós, dando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. A Ele seja a glória, pois a obra-prima, a pintura viva é dele. Ele faz parte dela e é para Ele. Glória a Ele eternamente. São exatamente os que não querem reconhecer Deus como Ele é, o autor e consumador de todas as coisas. São esses que não querem reconhecer em Deus aquilo que Ele é, que serão condenados a uma existência longe do grande autor da vida, da alegria, da paz, da felicidade. Estarão condenados ali, longe de Deus por toda a eternidade. Eles serão condenados, mas a verdade é que Deus os usou na sua obra-prima para a glória do seu nome.